volta com o podcast do CIMED TV, aqui se fala de tudo. Espero que todos tenham passado umas festas juninas muito boas, né? Aproveitado aí esse feriadão. E aí a gente vai voltar com a nossa programação aqui, né? Entrevistando, né, uma pessoa do direito, né? Uma amiga que vai falar sobre um assunto importante, né? É sobre a questão do direito preventivo. E a gente vai dar aqui as boas-vindas, né, à doutora Flávia Mindelo, que é advogada, né? Ela vai se apresentar aqui e vai nos informar sobre um assunto que até eu mesmo desconheço, porque é uma coisa muito nova. Então, Flávia, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, né? Sinta-se à vontade para a gente fazer esse bate-papo aqui. Doutor Tarcísio, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito o senhor abrir esse espaço para o direito trazer uma visão para a medicina, né? Essas duas ciências tão antigas e que precisam caminhar juntas para que a gente consiga cuidar do paciente com dignidade, com respeito. Então, o direito tem muito a contribuir para a medicina, então estou muito feliz de poder trazer essa visão jurídica para vocês aqui. Ótimo. Ela já me disse que não é paraibana de nascença, não é natural, mas de coração, porque veio para cá muito nova e, assim, conhece, né, a Paraíba muito bem, né? Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com sua mãe na cirurgia cardíaca lá do antigo protocolo, né? Uma profissional excelente, né? E, assim, é uma psicóloga. E isso que ela falou é importante. São duas profissões que, embora pareçam ser distantes, né? O direito e a medicina, mas elas, na verdade, são muito próximas, porque todas as duas tratam, né, de pessoas. Sim, Uma cuida da saúde e a outra cuida dos direitos dessas isso. pessoas. Então, assim, é uma coisa que cada vez está mais próximo o direito e a medicina, né? Porque o médico hoje ele tem que se cuidar também do ponto de vista de, de ter medidas preventivas, né? Porque cada vez mais, né, a gente observa que os processos estão aumentando, tanto processos éticos como processos civis, né, na esfera civil, e aí a gente tem que ter esse conhecimento. Sim. E aí eu queria começar perguntando assim, o que é que trata o direito preventivo? Então, o direito preventivo, antes eu vou falar o que não é, né? Então, assim, o direito é um só, assim como a medicina, e a gente divide o direito em áreas específicas de conhecimento, e a gente tem o direito civil, tem o direito do consumidor, tem o direito penal. Vou falar assim os que vocês Mas imaginam, conheço. tributário, empresarial. E o direito médico, ele é um direito que vem, ele não é uma abordagem tão nova, assim, tão antiga, né? Uma coisa mais nova, mas ele trata de tudo o que o médico normalmente ele vai precisar. Então, ele vai tratar dessa relação do médico com o seu paciente, tanto sobre o aspecto jurídico, quanto sobre o aspecto ético profissional, das resoluções, das normativas internacionais, nacionais, que também é um setor extremamente regulado. Então, hoje o setor médico ele realmente precisa cumprir várias normativas, né? Então, é impossível a, conceber a medicina sem o Eu direito. acho que é por isso que tanto médico acaba fazendo o curso de direito. Eu tenho Sim, muitos amigos, né, que fizeram medicina, cursam medicina, trabalham com medicina, mas acabam fazendo o curso de direito também. Eu tenho vários sim, colegas e tenho certeza que todos vocês devem conhecer também, né? E fazer medicina hoje ficou muito difícil, né? Antigamente, né, assim, era mais fácil. O médico ele não tinha que ter tantos conhecimentos, mas sim, com o avanço da questão até das leis, das normas, né? Para você ter uma clínica são tantas normas. Para você sim, abrir um consultório, você tem que ter alvará de tudo que você imaginar, né? Então, assim, eu acredito que o direito preventivo ele também trabalha nessa área da organização, assim, da organização da sua clínica sim. dentro da legislação que exige, né, que a Anvisa, né, o próprio Conselho Regional de Medicina, todos os órgãos de controle acabam exigindo. Então, o direito preventivo também atua nessa área, eu acredito, né, para que o médico ele não seja pego lá na frente por algum erro. Sim. E assim, são vários órgãos regulam essa relação, né, então tem a Anvisa, tem a ANS,
A justiça, a gente tenta, no direito preventivo, a gente tenta, vamos dizer, separar um pouco, tentar evitar que chegue a esse ponto, né? Então, eu acho ótimo a gente poder conversar aqui para poder desmistificar um pouco essa questão do advogado na atuação com o médico. Então, a gente precisa compreender que o advogado, ele não tem um lugar apenas quando acontece um problema. Ele pode muito bem ser mais visto como um parceiro daquele médico, tanto do médico que está começando, né? Porque Ajudar o médico a fazer ajudar um o médico, contrato, exatamente. né, a revisar, né, aquele checklist de exigências, né, Sim, e até dar soluções, claro. né, assim, para abrir uma clínica, são 1000 leis, né, assim, muitas exigências, e se você não tiver um advogado perto, né, você acaba cometendo erros e gastando mais. Sim. Na verdade, eu costumo pensar, doutor, que qualquer pessoa, qualquer cidadão precisa conhecer as leis, porque a gente não pode nunca alegar o desconhecimento da lei, né? Nenhum cidadão, isso não é uma coisa assim. Tô querendo falar isso para o médico não pensar, poxa, e agora tem mais essa, né? Agora eu vou É. ter que ter um advogado para poder atuar. A gente percebe que existe essa preocupação. Mas qualquer cidadão que queira estruturar, então você vai fazer uma compra e venda, você vai fazer uma locação, você quer, às vezes, infelizmente, um divórcio ou o que for, tudo isso você precisa de uma estrutura para poder normatizar, assim, conseguir cumprir o que a norma diz, né? Então, o direito, ele está dentro de qualquer relação. Então, ele não pode ser diferente para a medicina. E não é apenas para quem vai ter um negócio, não apenas para um médico empreendedor, né? Com essa visão mais para o negócio médico. Mas também para aquele médico que não vai ter uma sociedade empresária, vai ter uma sociedade simples. Também para aquele médico que está começando agora. Ele precisa saber quais são o mínimo, né? O que é o mínimo para que ele precisa cumprir de forma, tanto da parte ética quanto jurídica. E a gente observa, né, Flávia, que o número de médicos hoje no mercado é muito grande. Sim, Então, existe, né, uma concorrência, em algumas situações até desleal, sim, né? E que se o médico ele não tiver muito seguro do que ele está fazendo, né, ele não vai ser perdoado se acontecer algum erro, né? E aí ele precisa estar calcado, né, com toda essa parte legal dos documentos, né? Então, assim, vamos tentar colocar na parte prática da questão, né? Um médico que é um cirurgião, né? Ele é certo. um cirurgião e ele tem seu consultório, então, assim, ele vai fazer um procedimento e quais os cuidados que ele deve ter para estar seguro, né, de que ele está dentro das normas legais, éticas, né, para que lá na frente, caso aconteça um insucesso, ele não esteja abordado, né, pela parte que se sentiu prejudicada. Certo. Antes de responder a pergunta do senhor, eu queria fazer um esclarecimento que é importante, até uma coisa que a gente já estava conversando aqui antes, que é sobre essa questão do agir por medo, né? Eu acho que isso aqui cabe, uma informação muito importante, porque eu venho percebendo esse medo crescer entre os profissionais da saúde, o medo da judicialização. Então, de fato, os processos têm aumentado, né? Porque realmente a atividade médica é uma atividade de risco e a gente sabe que é impossível você eliminar esse risco, né? Então, qualquer profissional pode errar, Não, você tem né? como você se prevenir. Sim, Por a isso que gente é o tem. direito preventivo. Exatamente. Prevenir, o direito não vai conseguir prevenir uma atuação do médico, no sentido de se ele realmente errou. Mas ele está em conformidade com as normas, isso já demonstra muito quem ele é. Então, veja,
Quando uma pessoa ela é muito bem estruturada, ela tem uma relação muito boa com seus pacientes, ela constrói essa relação médico-paciente da forma correta, né, que não é só apenas ser simpático, né, a questão da empatia é um conceito Tem que ser muito um maior. bom profissional, Sim, um bom tecnicamente e humano também. isso, buscar o conhecimento, estar sempre dentro, do que diz a medicina baseada em evidências, né. Então são muitas coisas que a gente precisa ver e para dizer que o médico realmente ele está tentando um caminho um bom caminho. Isso fala muito isso é importante até, vamos dizer, num problema futuro, se acontecer alguma coisa, ele ter dado uma assistência para o paciente antes e pós A procedimento. gente tem visto, isso que você falou antes, pós, é importantíssimo, né? E Sim, aí, para os médicos jovens que estão começando suas carreiras, que não, que têm um medo sim, grande de errar, porque um erro no início da carreira, é verdade. dependendo da gravidade, ela destrói a É sua carreira, verdade. né? A gente sabe disso e aí o médico tem que ter altivez para superar isso Sim, e consciência de que ele fez o que estava dentro do alcance dele. Mas assim, a gente vê no estados como Rio de Janeiro, São Paulo, que nesses estados você tem a melhor medicina, mas também tem a pior medicina. sim, É, às vezes o médico, o cirurgião, e a gente fala do cirurgião como exemplo, mas pode ser um anestesista, pode ser o clínico, mas aí, às vezes escolhe um local para fazer a cirurgia, sim, né, que não é a clínica dele, e aí a responsabilidade dele escolher esse local, né, tá na conta dele também, sim. né? E aí tem um insucesso, a gente viu recentemente matérias, inclusive longas em programas de TV, né, que os médicos esquecem dos seus pacientes depois, né? Isso é muito triste. Tem um assunto que eu tenho tido um interesse de inclusive estou concluindo um artigo sobre ele, que é sobre o disclosure, que ele é a comunicação de má notícias. E a gente percebe muito que o paciente, ele para chegar a uma judicialização, veja, e eu estou falando assim, não é todo o paciente, né, mas a maioria. Ele, para chegar a isso, ele tem uma sensação de abandono, né, então são problemas muito complexos. A gente percebe uma medicina que está caminhando para uma mercantilização muito alta, isso é muito Muito ruim, grande. né, porque vender saúde não é uma coisa fácil, não é assim que se faz. E o paciente, ele também é muito exposto, essa parte que o senhor falou da cirurgia, né. Então, o marketing ele tem ficado mais agressivo, e aquele paciente ele é muito exposto a aquele conteúdo, ele acaba achando às vezes que precisa e realmente às vezes ele precisa de uma cirurgia. O médico ele algumas vezes ele não tem essa parte, estrutural tão boa de explicar os possíveis riscos, né, as consequências Ele daquilo quer ali. operar, Isso, exatamente. né? Ou seja, que aí a Infelizmente. quantidade, é Não aquela coisa, todos, né, não mas todos, a gente está falando aqui de uma minoria, sim, né, de médicos que agem de forma errada com a sim, medicina, né, e vem manchando a nossa profissão há muito tempo, e eles esqueceram, né, da questão de que a medicina não é uma mercadoria, saúde sim, não é mercadoria, né, para a gente estar pensando na quantidade, na produção, né, e eu sempre fui contra essa questão de se trabalhar por produção, porque por mais que você queira, você acaba sendo seduzido, né, pela aquela necessidade de quanto mais eu vou receber mais, e isso não é medicina, né? Então verdade. a gente tem que trabalhar dentro do que determina a nossa consciência, a nossa ética, as nossas normas. O Conselho Regional está aí, o Conselho Federal de Medicina está aí para regulamentar o exercício da medicina. E muita gente acaba fugindo disso e cometendo erros absurdos, né? E depois tendo que se ver com a judicialização. E é isso que eu acho que o direito preventivo está chegando, né? É uma coisa nova. Sim, A gente já conversou sobre isso em outros momentos, né? E eu estou trazendo você justamente para a gente tentar trazer esse assunto e esse assunto ele se tornar uma pauta necessária, né? Porque os médicos eles não devem esperar as coisas isso, acontecerem para isso, procurar o advogado. O exatamente. advogado ele não é só para resolver
o problema, mas Exatamente. ele é para evitar que o problema aconteça. E deixa eu esclarecer um pouquinho melhor isso, que a gente escuta algumas objeções bem comuns, né? Como assim, eu já tenho um seguro de responsabilidade, ou eu tenho uma associação que possa me representar. Mas veja, o direito médico voltado para essa prevenção, ele não está nesse momento, né? Não é o momento de que o problema aconteceu. A gente usa o direito para estruturar uma base sólida, tanto empresarial quanto dessa relação médico-paciente, que é uma relação que precisa, por exemplo, cumprir o dever de sigilo, né? O dever informativo, como entregar um prontuário. Então, os médicos têm muitas essas perguntas, Eu né? digo que você está certa já, né? Porque assim, eu já tenho 30 anos, 32 anos de formado, então eu já tenho um tempo na medicina Sim. e posso falar com ela. Há 20 anos atrás, ninguém se preocupava muito com essa documentação, Uhum. né, de prontuário, de ficha de anestesia, ou seja, era uma coisa que não vinha, não era tão exigido, mas de um certo período para cá, a gente vê como é importante a gente ter esses documentos Isso. organizados, né? Assim, a importância de você ter um documento do consentimento livre, esclarecido, assinado, Sim. né? Que a gente sabe que ele é muito subjetivo, né? Porque às vezes né, o paciente acaba dizendo que não entendeu nada e acabou assinando esse documento ali, faltando meia hora para entrar. E aí, por isso que é É. necessário a gente ter essa orientação. Isso, aí eu vou até esclarecer, o senhor chegou aqui num ponto interessante, porque é tão interessante a gente ver como essas informações, às vezes, vão chegando no imaginário do médico, né? Então, é bom escutar o senhor falando, para eu poder também esclarecer algumas coisas. Acho que a primeira coisa que o médico precisa compreender existem realmente muitas exigências, mas elas todas têm um fundamento, né? Então, assim, por isso que é tão importante a gente buscar o conhecimento para poder realmente aderir àquilo ali e falar: "Não, eu entendi por que que eu preciso fazer isso", né. Isso não é uma mera burocracia. O documento, ele é importante por vários motivos, não apenas por ser um dever ético, um dever de informação exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, exigido pelo próprio Código de Ética Médica, mas ele é importante também para o paciente compreender toda aquela o que é que está acontecendo com ele. Eu vou dar um exemplo para o senhor, eu como paciente, Tá? certo? Então, assim, o médico, às vezes, nesse dever de informação, ele vai falando de um jeito muito técnico. O paciente, às vezes, ele tá lá na primeira palavra, na primeira frase que ele diz: "Você tem tal doença", vamos dizer. E ele ainda está elaborando aquilo ali, ele não entendeu direito, mas o médico continua: "Olha, você tem isso e não sei o que, por isso, por isso, por isso", e ele, às vezes, nem conseguir alcançar tudo aquilo, né. Ele fala dos riscos, muitas vezes, de uma forma técnica. A documentação dele, às vezes, não é uma documentação muito personalizada, também com termos muito técnicos, ele não entendeu nada. Então você também, esse médico que achou que cumpriu com esse dever, não é apenas ter um documento, né. Existe um motivo para ter o documento, existe a hora de entregar esse documento, a forma de entregar esse documento. O senhor entende? Então, assim, não é apenas uma clínica falar: "Eu tenho um termo de consentimento". Ele precisa saber o momento de usá-lo, a forma de usá-lo. Então, hoje, por exemplo, a gente usa uma técnica que se chama legal design. Ele é trazer elementos de design para o documento ficar mais palatável, mais fácil de ler. Acho que o Hum. senhor já teve essa experiência de pegar um documento e, tem que assinar um contrato, vamos dizer. E Um ainda tem umas contrato. letras pequenininhas no Não final, né? entendi nada, não entendi nada, mas vou assinar. Isso Isso. para o médico não, para a relação médico-paciente não é assim que funciona. Porque tanto o médico precisa compreender aquele documento, né? Então, assim, um contrato de prestação de serviços médicos. Às vezes nem o médico entendeu o que que ele está se obrigando, né? O médico precisa saber o que que ele está assinando e o paciente também. Isso principalmente no termo de consentimento, que é realmente uma exigência para alguns casos, nem todos os casos a gente precisa de um termo de consentimento escrito, mas o dever informacional sempre.
né? Então, ter um termo escrito, principalmente para situações mais importantes, como cirurgias, isso além de, lógico, fazer uma prova de que houve o dever informacional, porque, infelizmente, o judiciário, ele vem condenando, independente de se houve um erro ou não. Então, se, vamos dizer, um médico, ele foi processado porque o paciente se sentiu negligenciado ali por algum motivo, consegue provar que não houve um erro, mas o judiciário tem condenado por você não ter cumprido esse dever informacional. Você entende? Já está virando uma responsabilidade à parte. E isso é preocupante, mas não pode ser uma coisa pro forma, isso eu entendo, assim, não pode Sim, eu ser... acho que você está certa. O médico, ele... E aí os médicos mais jovens, Sim, né? Sempre me volto para essa questão dos médicos mais jovens, porque eu acho que a gente tem um dever muito grande, né, com os médicos jovens que estão verdade. chegando no mercado de trabalho extremamente competitivo, Sim, né, de auto, né, destruição, né, um tentando destruir o outro, e isso, né, faz com que o médico acaba se esquecendo do seu compromisso, principalmente com o paciente que está verdade. ali precisando. E aí ele, né, acaba omitindo, né, Sim, riscos, né, para que o paciente acabe ficando com ele, né? é Porque se você verdade. chegar para um paciente e for falar com ele todos os riscos, né, ele acaba se assustando com você, É né? verdade. E aí, senão esse médico, eu vou procurar outro. Então, É assim, verdade, isso é um movimento. isso é uma situação que ela é real dentro da prática da medicina, mas o médico ele não pode deixar de esclarecer o paciente sobre todos os riscos e fazer com que ele entenda, né? Sim, Não só, como se diz, não só assinar um documento, mas ele tem que sair exatamente. dali do consultório sem nenhuma dúvida. Isso que o senhor falou, eu achei interessante, porque eu acho que é um cenário bem comum nessa parte estética, né? Então, às vezes, aquele médico ele percebe que o desejo do paciente já extrapolou, vamos dizer assim, mas tem toda essa questão de você manter o paciente e tudo, e você vai meio que evitando Falar das falar das dificuldades. dificuldades, e aquilo ali vai indo por um caminho que possivelmente pode acabar, porque Ruim, né? Porque é, você está sujeito a um insucesso. isso, Medicina não é uma ciência exata, sim, né? Então você não pode garantir nenhum exatamente, resultado, promessa de nenhum, resultado, nenhum isso, resultado, isso, né? Você vai fazer de tudo e tem que estar naquele ambiente, e aí é onde às vezes eu acho que acontece, né, as imprudências e sim, negligências, né, de alguns colegas que minimizam, né, esses riscos e acabam, né, na hora que precisa, você não ter oxigênio, você não sim, ter, né, equipamento, você não ter um carrinho de parada, ou seja, é nessa hora que eu acho que o médico, ele, ele peca muito, sim. né, e aí vai pagar um preço De alto, confiar muito, né, o senhor e aí disse. ele vai pagar um preço alto, porque isso vai ficar na vida dele o resto É da sua verdade. profissão, né. Então, assim, para a gente poder utilizar o direito preventivo, né, tem que primeiro ter um advogado que tenha experiência nisso. Assim, eu vou fazer uma analogia com a profissão dos médicos, acho que vai ficar, acho que ninguém melhor do que o médico para compreender o que é uma especialidade, né. Apesar de que apesar não, da mesma forma como o médico entende que ele precisa ter uma visão do todo, né, a visão do todo da do corpo humano, e aí a gente vê essa hiperespecialização, né, que Situação, também tem as suas consequências negativas sem dúvida. no direito da mesma forma. Então a gente precisa conhecer tudo e conhecer bem, e a gente pode verticalizar esse conhecimento. Quer dizer que você tem que ter um advogado especialista em direito médico, e ainda mais preventivo, né? Eu tenho muito essa preocupação de não parecer uma coisa assim, sabe, meio sensacionalista e marqueteira. E não, você pode ter um bom advogado, mas veja se o seu advogado conhece e gosta desse tema, porque
Às vezes ele não tem essa prática. Então, da mesma forma como um médico vai procurar um bom especialista, se ele sabe que ele tem um problema sério, né? Ele não vai procurar uma pessoa generalista. Da mesma forma, isso acontece com direito. Sim, Então, assim, se você tem um problema de família, você provavelmente vai procurar um advogado que entenda de entendo. direito da família. Mas isso não é uma coisa exclusiva. É diferente, aí sim, da medicina, a gente não tem essas especialidades. A gente faz pós-graduações e faz estudos sobre temas específicos, mas um advogado, qualquer advogado, pode atuar nessa área, né? Assim, o conhecimento, ele está aí, né, para que as pessoas busquem, né, o Sim, conhecimento. E aí, no caso do Sindicato dos Médicos, vamos lá, a gente tem muitas questões trabalhistas. sim, Então, a nossa área principal de atuação é na área na área trabalhista, trabalhista. né? Assim, mas como aqui é o nosso podcast, ele fala de tudo, a Sim, gente não vai ficar falando aqui todos os podcasts só de só de direito direito trabalhista, trabalhista. né? E aí o seu tema é importante porque o que a gente observa é que isso é uma coisa muito necessária para aquele médico que quer empreender, É quer ter a verdade. sua clínica, ser dono do seu negócio, né, ter o seu consultório, trabalhar Sim, para planos de saúde, atender o seu particular. Então é necessário, que eu acho muito necessário, porque ele não é, ele não vai ser funcionário nem prestador de serviço, ele vai trabalhar para ele mesmo, sim, né? Mas ele tem que saber, né, que existem, né, riscos na medicina, né? E que ele deve se preparar para isso, sim, né? Então, quando eu falei no início sobre a questão do médico que tem uma clínica e sim, começa a contratar outros profissionais, ele também tem responsabilidade sobre esses profissionais que estão trabalhando isso. na clínica dele. Isso é verdade. Então, assim, o médico, a gente percebe também esse movimento importante do médico compreender a profissão também como um olhar de gestor. A faculdade de medicina não ensina isso, a faculdade de direito também não ensina o advogado a ver isso como um negócio, porque a gente cuida muito dessa parte científica, né? Então, a maioria dos médicos começam como assim: ah, eu tenho meu conhecimento científico e eu quero prestar um serviço para a população. Da mesma forma, um advogado. Acontece que criar essa base sólida do direito é essencial para minimizar riscos aí, não mais com pacientes, mas riscos também empresariais. Então, acontece muito da gente pegar, às vezes, uma clínica belíssima que se preocupou muito com essa parte estética, e eu não estou falando mal de jeito nenhum. Acho que os profissionais eles precisam, cada um com a sua área de atuação, e cada um tem algo a oferecer para o médico, então um bom arquiteto que entenda principalmente de regularização sanitária, porque não é qualquer arquiteto, não é um arquiteto que faça só casas e prédios que vai conseguir atender Hum. bem, porque realmente é muito exigente, né, essa parte da regularização sanitária, mas concluindo meu raciocínio, às vezes o médico se preocupa muito com essa parte da estrutura física, da divulgação do seu trabalho. E aí, quando você vai olhar, às vezes não tem um contrato social, né? Ou é uma coisa que foi ali mal feita. Tem a questão do contador. O contador é um profissional que ajuda muito, mas ele também vai ter as limitações, porque o campo de atuação dele tem, assim, a parte dele. É, Então, a gente tem que trabalhar em equipe, né? Não pode ser assim: "Ah, o meu contador faz tudo". Bem, ele não pode, por exemplo, fazer algumas coisas, porque não é da área dele. é aquela coisa, né? Sabe que um prontuário, ele é um documento, né, Sim, do do paciente paciente, isso, que pode ter acesso a ele a hora que ele quiser, sim, né? E assim, muitas vezes, né, esses documentos que estão ali estão incompletos, isso, né, sem data, sem hora. Então, assim, sim, isso tudo, né, eu acho que é um dever, né, do dono da clínica ou do dono do hospital
ou sim. do consultório, porque ele também tem prontuário no seu consultório, Isso, né? Tá, assim, deveria estar em primeiro lugar, com porque, certeza. né, ao invés de ter um grande marqueteiro ou de ter um- uma clínica com um bom design, com móveis, com iluminação, ou seja, e quando você vai nesses documentos, né, eles estão todos desorganizados, Verdade. né? Então, essa parte da organização desses documentos, eu acho que é necessário você ter um advogado que tenha conhecimento do direito médico, né? E nessa parte da prevenção, porque você tem que guardar esses documentos para o resto da vida. É, Não é, você não se livra dos prontuários. e o prontuário, doutor Tarcísio, é o, vamos dizer, o documento realmente mais importante. E o médico, infelizmente, ele. São várias questões, né? Às vezes a correria, a falta. Eu não quero falar que não existem esses desafios, a gente compreende isso, mas ele é uma das melhores provas que o médico É, vai ter. Então, assim, a ideia que o médico devia pegar aqui, se eu puder deixar esse insight, é que faça um prontuário sabendo que ele não é seu, que ele é do paciente, e pensando sempre que o paciente a qualquer momento pode pedir. E se ele pedir, como é que vai estar esse prontuário, né? Porque, assim, às vezes o médico ele não se preocupa muito e com hoje, essa assim, tá bem parte. mais fácil, né? Você tem os prontuários virtuais, os prontuários... Não tão fácil Né? quanto. Assim, isso também é uma coisa que a gente precisa desmistificar, porque a gente está vivendo um momento muito difícil com a questão dos dados. Os dados de saúde são um ponto muito Eu ia importante. abordar isso, né? Porque, assim, hoje tudo está sendo muito digital, né? O papel Isso. está desaparecendo, né? A natureza agradece, É, mas, assim, o cuidado desses dados, exatamente. né? É que agora já é uma preocupação, Isso. né? Por isso que veio a LGPD, Exatamente. né? Porque, assim, quando você coloca essas coisas nas nuvens, né? Isso. Nesses servidores, né? Alguém vai cuidar desses dados. Isso. E tem informações importantes, sigilosas, né? Isso. E é E um dever do médico cumprir com essa guarda, da né? guarda. Então, o prontuário não é dele, mas ele precisa ter a guarda, ele precisa proteger os dados desse paciente. E não tem sido raro problemas de vazamento de dados, Eu estava vendo né? um artigo, né, falando dessa questão de dados, Sim, né? E quando você tem o cadastro de um paciente, está tudo ali, isso, né? exatamente. Então, esses dados, né? Eles, na área da saúde, eles é o segundo em quantidade, Sim, né? Ou seja, e eu estou falando em termos mundiais, sim, né? Ou seja, é informação. muita informação, que quando você tem um vazamento, você imaginar um hospital como o Sírio-Libanês, Sim, né? Quantidade de dados importantes e de pessoas importantes que passam isso, naquele hospital, né? Que tem que ter um cuidado enorme. é isso Então, mesmo. quando a gente e aí tem todo um compliance com relação a isso, Isso, né? tem toda uma Que conformidade. o direito preventivo Ajuda, com ajuda, certeza. né? A guardar dentro dessas conformidades. E a verificar se aquilo ali, porque às vezes acontece do médico achar que está em conformidade, né? Mas aí, por exemplo, eu participo de alguns grupos de mentoria. E recente a gente viu uma pessoa falando que a médica que ela auxiliava tinha perdido vários prontuários. E aí você vai ver, às vezes é uma empresa que promete que aquilo ali tem uma segurança e ela não está em conformidade. Onde é que ficam esses dados? Qual é a nuvem? Qual é a nuvem? Essa nuvem fica aqui no Brasil? Não fica? Então são perguntas que a gente precisa saber se tem as certificações. Não é fácil ter, é muito difícil, sabe? Quando eu falo assim que é mais fácil, é porque eu fico imaginando você guardar O papel, o papel 50.000, Aham, você tem que ter um ambiente adequado, umidade, aí dá um incêndio. Antigamente se é preocupar com verdade. incêndio, né? Mas agora não, agora é você ter esses dados Sim. e não perdê-los. A digitalização Ação. também agora é É permitida, né? permitido, né? Isso também é bom, porque
aqueles documentos que ficaram ali mais antigos, a gente pode, depois que isso tudo entra em conformidade, é possível destruir, né? Então, não é tão simples assim, a gente não precisa abordar isso com muito detalhe, mas eu só queria trazer esse alerta, porque às vezes parece que é uma coisa simples, mas E a não é. É responsabilidade uma responsabilidade grande, é, do médico, da clínica, ou do hospital, muito né? grande. E que tem que ter um contrato muito bem feito com essa Isso, empresa que vai fazer exatamente. a guarda desses dados todos, né? É, Mas, assim, é muito complexo, como você utilizou isso. a palavra no início, né? Mas o médico tem que saber disso. Eu acho que assim, o médico tem que compreender que isso não é uma questão de querer ou não, né? Assim, eu não queria. Toda profissão tem seus desafios e a gente precisa encarar isso de frente, né? Então, eu acho que para o pessoal que está chegando, o senhor fala muito Do dos médico médicos, do jovem, médico jovem que está começando agora, que tem desafios enormes. Mas eu acredito que esses médicos, eles estão, mais receptivos para sim, uma ajuda, né. Então, às são vezes, aquele médico mais mais antigo digitais. ele pensa assim: "Não, Isso é passei a vida verdade. toda, nunca tive problema", mas a relação também tem mudado. O paciente, ele está mais informado, ele tá, vamos dizer, um pouco mais vulnerável também, às vezes um pouco mais sensível, e desconfiado também, né, essa questão da pesquisa, a informação ficou, melhor para ele, mas também nem tanto, então o médico tem que saber lidar com essa é um jogo de cintura, né, vamos dizer assim, quando ele chega ali já com o diagnóstico e como ele vai lidar com todas essas situações. A gente É, percebe que o senhor me permita, desculpa lhe cortar. não, Uma coisa importante também de falar sobre o direito preventivo é que essas dúvidas elas estão a todo momento chegando, né. Então o médico ele está sempre com essa coisa: Como é que eu faço aqui com esse paciente?". Então o direito auxilia nisso, no sentido de que para a gente é mais fácil compreender a norma. Então, os conselhos federais, o Conselho Federal, os conselhos regionais, eles fazem muitas resoluções e outras diretivas, recentemente né. tivemos a resolução aí da publicidade médica, Sim, né? a publicidade. Que eu vejo alguns absurdos. Eu É, não sei como é que o conselho vai conseguir controlar controlar. essa questão da publicidade médica, né? Sim, Porque, assim, é coisas assim de você ficar estarrecido mesmo, né? Você, é dancinha, né, promessas. eu acho que essa parte é a mais importante. Na publicidade, o que a gente tem que evitar a todo custo: o sensacionalismo, a autopromoção e a concorrência desleal. E o conteúdo inverídico também, né. Então, assim, são, vamos dizer, os pilares. O que a gente precisa colocar na mente do médico é que ele precisa ter um conteúdo informativo, né, que não induza a promessa de resultado, que evite a mercantilização. Eu sei que, às vezes, falar disso parece um pouco revoltante para alguns médicos, porque eu acredito de verdade que a maioria não tenha essa intenção, Não, né. A maioria quer apenas trabalhar. Eu até posso arriscar dizer que a maioria não gostaria de ter uma rede social, que vê isso hoje como uma necessidade para ter uma visibilidade e não ficar, vamos dizer assim, para trás, né, como: todo mundo né, tem, eu todo mundo preciso tem, o ter", meu né. colega tem, eu tenho que ter, Isso. né? Mas o senhor, como médico, vai concordar comigo, já é uma vida muito agitada, com muitas coisas para fazer, para além disso, ter que alimentar uma rede social e pensar em conteúdo e tudo, Fica assim, né. às vezes, imaginando assim, a tecnologia e agora com a inteligência Sim, artificial, né? A gente tinha uma prestação, uma sensação, né? E era uma propaganda, que senão sua vida vai melhorar, sim. você vai ter mais tempo. Mas Não, eu vejo ao contrário, é o pessoal verdade. está cada vez mais correndo, Sim, né? Porque tem que alimentar a rede social, tem que gravar é, vídeo, tem que ter conteúdo novo, né? é, A inteligência artificial, ela agilizou as coisas, né? Eu queria verdade. até te perguntar assim, na área do direito preventivo. Certo. Por exemplo, a gente sabe que hoje o que se tem mais é softwares, Sim, né? Plataformas,
de que o médico, ele, na consulta, ele grava Uhum, a consulta e a inteligência artificial transcreve a consulta ali, certo. né? É, eu acho que isso acaba ficando digitalizado no prontuário. É, essa consulta que ela é transcrita ali, Uhum, né? É, o médico tem que ler, porque se ele não lê é aquilo que está escrito verdade. ali, né? Ele se garantir de que a inteligência artificial fez do jeito e respondeu, né? Pegou as respostas do paciente, colocou ali, organizou tudo É isso. verdade, Esse documento ele tem que ser revisto pelo médico, com certeza. né? Para ter a assinatura do médico. Não, bota no Ele não prontuário. vai poder responsabilizar a inteligência É artificial, isso, né? né? Não. Como, Então, quer assim, dizer, ele continua o médico responsável. continua Isso. responsável por tudo, Sim. né? Essa parte da inteligência artificial, eu vou falar a minha opinião, assim. Eu acho que ela é uma ferramenta de auxílio, claro. A gente não pode demonizar, vamos dizer assim. Mas eu vejo isso com muita preocupação no seguinte aspecto. Hoje a gente já percebe que as pessoas, elas não têm muita paciência para plantar, vamos dizer. Então, elas querem tudo muito rápido, né? Inclusive o conhecimento. Então, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para professores. Inclusive, recente encontrei um professor que eu admiro muito, que foi meu professor na faculdade, doutor Rodrigo Toscano. E eu falei, não, para ele eu vou perguntar porque ele é um professor universitário. Eu sempre pergunto como está a qualidade dos alunos. E mais uma vez ele comentou como está difícil fazer os alunos lerem tudo isso que a gente já vem escutando de outros profissionais. Então, as pessoas querem tudo muito rápido e a inteligência ela dá isso. Mas por outro lado, veja, uma pessoa como o senhor, que é um homem culto, que já estudou muito, que vai pegar lá uma inteligência artificial e ele vai dizer: "Não, isso aqui está errado", ou "Isso aqui precisa de muitos ajustes", porque não é assim que a informação é. Mas aquela pessoa que ela não quer mais ler, que ela não quer mais procurar, ela não quer mais a curiosidade de buscar, de pesquisar, você entende que isso pode ser um fator não sei, talvez um emburrecimento Sem progressivo, dúvida. né, E assim, a minha social. preocupação é principalmente com as crianças, né? Já É se tem verdade. estudos científicos demonstrando que, né, é prejudicial o uso Com da certeza. telinha, Sim. né, até, se eu não me engano, 7 anos, ou seja, naquele momento que a neurociência já explicou que o Plasticidade, cérebro é né. plástico, É, né? isso, Ele vai e se você não der estímulo, isso, naquele momento ali, ele vai ser um cérebro realmente sem isso. muita capacidade de armazenamento de informações. E aí, assim, eu acho que esse cuidado com a juventude, principalmente, eu concordo com você, a gente não deve demonizar Sim, a inteligência artificial, mas a gente deve ter muito cuidado com ela, com certeza. né? Porque é uma coisa nova, Isso, né? E cada dia aparece mais novidades, sim. né? E que a gente não sabe daqui a 15, 20, 30 anos, 50 anos, E é como é que isso vai falível, estar. né, é E é falível. falível. Eu já Então fiz testes, né? De você perguntar, ela não sabe, ela inventa. pois é, ainda tem essa questão de ter uns delírios, né, vamos dizer assim, lá na inteligência artificial para o direito, a gente percebe muito que ela não acerta artigos, ela não acerta, assim, ela, por Isso. exemplo, ela fala um artigo, ela coloca a redação e Não não existe corresponde àquela aquela redação. citação ali. Então, Então, é preocupante quando a gente traz isso para a saúde, por quê? Porque ali, bem, uma coisa é você é errar um artigo documento. além de ser um documento, é a saúde, né. Então, imagine E que aquele profissional confie totalmente o diagnóstico, né, já não exato, seja não, mais o aí tem prontuário, é. gente que quer rapidez, né? Isso, E vem aqueles diagnósticos que se você não confirmar, você vai estar cometendo um erro e depois quem vai responder por esse erro é você. isso. Flávia, esse assunto realmente ele é muito Muito extenso, é palpitante, é né? Porque verdade. uma coisa vai puxando a outra, mas eu queria aproveitar esses momentos finais Sim. para você reforçar, né, essa ideia do direito preventivo, não como um medo que os Sim, médicos devem ter, isso, né? isso. Mas assim, mais como uma necessidade de procurar não errar. Isso, uma parceria para construir bem essa carreira, sabendo que outros profissionais também ajudam, todo mundo na sua área de atuação. Então, o direito ele vem para somar em muitos aspectos,
porque realmente o conteúdo de normas que um médico hoje precisa compreender é muito grande. Eu falo isso para o senhor porque estou nesse meio e está sempre mudando alguma coisa. Então, a gente está aqui para ajudar, né? Eu acho que muitos profissionais bons na nossa área do direito já estão auxiliando. Eu percebo que em alguns estados isso já é uma coisa mais consolidada, né? Então, no sul, no sudeste, até por conta da judicialização, que lá também pode ser que seja maior, já existe essa preocupação de ter um suporte jurídico que possa auxiliar. Mas a gente ter se eu puder deixar aqui como mensagem final, é não olhar como um medo, né? Evitar sempre essa medicina defensiva, porque ela é totalmente diferente de uma medicina preventiva, e buscar ajuda e conhecimento, porque o conhecimento empodera o médico, assim como o médico também precisa empoderar seu paciente com o conhecimento, e a gente vai crescendo como sociedade e, principalmente, melhorando o sistema de saúde como um todo, porque eu acho que isso é o mais importante, a gente buscar isso. Sem dúvida, eu tenho certeza que essa união, né, da área do direito com a medicina, com a saúde como um todo, Sim, né? Porque a gente falando de medicina, a gente está falando de saúde, e a saúde exatamente. ela é muito maior, né, do que apenas a medicina. E eu acho que isso serve para todas as áreas de enfermagem, Com fonoaudiologia, certeza. né, serviço social, psicologia, enfim, fisioterapia. Então, assim, eu acho que é um tema importante. A gente se encontrou agora no final com o Dr. Bruno Leandro, que é o presidente do Sim, CRM, e Dr. Cláudio Oreste, que é o secretário, né, responsável pela parte de comunicação também do CRM e da área de tecnologia. Então, eu acho que a gente pode fazer uma parceria com o CRM e fazer um fórum sobre esse tema lá importante. no CRM, né, para discutir aí essa parte do direito preventivo. A gente sabe que é um assunto que não esgota, né? E é necessário esclarecer e dar conhecimento, né? Principalmente para os novos médicos, jovens médicos, né? E que estão aí iniciando seus consultórios, suas clínicas, o acadêmico de medicina que vai vir também nessa mesma formação. Então, eu me comprometo com você de buscar o Ah, CRM para a gente fazer esse fórum, discutir sobre isso, né? Porque é uma obrigação nossa, né, como representante das entidades médicas, junto aí com a Academia Paraibana de Medicina, junto com a Associação Médica da Paraíba, buscar oferecer aos médicos esse tipo de conhecimento. E esse tema é muito importante, assim, e aí, né, já fica meu compromisso. E dizer que a prevenção na medicina é o melhor, melhor caminho, melhor com caminho, né, certeza. para você evitar que aquilo acabe se transformando numa doença, num problema que você tenha que gastar mais com Isso, ele. assim como na medicina, o médico, ele fala para o paciente: "Vamos evitar que chegue a tal ponto", né. O Sabe? Todo direito mundo da sabe mesma que forma. fumar faz mal, graças a Deus Isso, tem diminuído bastante, né? Por quê? Porque se viu que isso era um problema e que exatamente. lá na frente iria trazer um problema maior. Problema E eu maior. acho que eu penso dessa forma. Então, lembrando, né, também que vamos ter um congresso aqui em outubro, o Congresso Acadêmico Sindical dos Médicos, dos Estudantes de Medicina, o segundo Congresso Acadêmico Sindical da Federação Médica Brasileira, dia 1 e 2 no CRM, e a sexta Conferência Internacional de Sindicatos Médicos também vai acontecer aqui no dia 3 e 4. Sim, Então, assim, inclusive vamos abordar essa questão de judicialização. E importante. aí, você já é uma das nossas convidadas Eu para agradeço. participar, Quero muito porque poder assistir. vem sindicatos, né, de Portugal, da Alemanha, da Espanha, dos países aqui da América Latina. Então, a gente vai fazer um evento importante Muito importante, aqui com e certeza. trazer essa experiência desses colegas médicos da Europa, né? Porque eu Sim, tenho certeza que eles vivem também esses problemas. Então, verdade. todo mundo fica combinado de participar desse nosso evento agora em outubro, né? E com isso a gente vai se despedindo de vocês, aguardando vocês no próximo episódio do CIMED PB, aqui se fala de tudo. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Sim, eu vou pedir para você deixar seu Instagram aqui. O meu Instagram é o meu nome, Flávia Mindelo, ADV.
ADV. Arroba Flávio Midelo, isso. ADV. Eu tenho tentado trazer bastante conteúdo informativo, porque eu acho que eu acompanho, tem conhecimento conteúdos excelentes lá. Que bom, então acompanha o CIMED PB e acompanha arroba Flávio Midelo, ADV. Tá bom, gente? Então até a próxima. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo episódio.